Olá, meu nome é Natiela Oliveira do Nascimento e vim apresentar o meu resumo expandido, que tem por título Avaliação da atividade antimicobacteriana in vitro de derivados de triazóis contra a cepa de Mycobacterium tuberculosis. A tuberculose é uma doença infecciosa originada pelo Mycobacterium tuberculosis, que apresenta elevadas taxas de morbidade e mortalidade, principalmente em países em desenvolvimento, sendo considerada um problema de saúde pública prioritária no Brasil, determinada por fatores principalmente de cunho social, econômico e práticas sanitárias. O MTB é um bacilo estritamente aeróbico, fazendo parte do grupo de micobactérias patogênicas que provocam infecções pulmonares, embora a transmissão ocorra predominantemente pela via inalatória, através das gotículas do bacilo dispersas no ar por um indivíduo bacilífero. O microorganismo tem a capacidade de disseminar-se pelo corpo, afetando outros órgãos e dando origem à tuberculose extrapulmonar. No Brasil, em 2022, foram diagnosticados cerca de 78.057 novos casos de tuberculose, correspondendo a um coeficiente de incidência de 36,3 casos a cada 100.000 habitantes. E em relação à mortalidade, foram registrados 4.531 óbitos, com um coeficiente de mortalidade de 2,2 óbitos a cada 100.000 habitantes. Ao longo do tempo, a OMS tem buscado conter a tuberculose, e nesse sentido foi introduzida a estratégia END-TB, cujo objetivo é diminuir em até 95% os casos da doença globalmente até 2035, e os principais fundamentos dessa estratégia incluem aprimoramento no diagnóstico e principalmente no tratamento, devido a variáveis como a prolongada duração do tratamento, que impacta a adesão do paciente, aliada à capacidade mutável e adaptável da micobactéria, onde observa-se uma contribuição direta para o aumento progressivo das cepas resistentes. Então, diante disso, a investigação de novas substâncias e avanço em tecnologias farmacêuticas para a orientação e administração de medicamentos. Curiosamente, a molécula de triazol vem demonstrando eficácia contra o MTB em diversas pesquisas, apresentando uma concentração inibitória mínima de 6,25 milimol, considerada satisfatória para a inibição do MTB, e estudos anteriores indicam que essas estruturas heterocíclicas podem ter afinidade pela enzima INHA, presente na membrana da micobactéria, resultando na inibição de sua atividade. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial antimicobacteriano in vitro de derivados de triazóis contra a cepa de Mycobacterium tuberculosis, H37RA. A síntese, verificação estrutural e caracterização da molécula foram realizadas e fornecidas pelo Laboratório de Síntese de Compostos Bioativos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. As cepas de Mycobacterium tuberculosis H37RA, ela foi classificada como sensível às drogas de primeira linha, a isoniazida, a rifampicina, etambutol e pirazinamida. Os micro-organismos foram cultivados em caldo 7H9, suplementado com 10% de OADC, que é um conjunto de ácido oleico, albumina, dextrose e catalase. Também tem nessa composição 0,2% de glicerol e 0,05% de Twin 80. O tempo de incubação foi de 7 a 10 dias, em estufa a 37 graus Celsius. Para a contagem das unidades formadoras de colônias, foi utilizado no meio sólido 7H10, suplementado com 10% de OADC e 0,5% de glicerol, com o tempo de incubação de 21 a 28 dias. Foram utilizadas drogas de referência rifampicina e etambutol. Esses agentes foram solubilizados em solventes apropriados, água destilada estéril ou dimetil sulfóxido, que é o DMSO, e submetidos a um processo de padronização para alcançar a concentração inicial de 10 mg por microlitro. Após a completa dissolução, foram separadas soluções estoques dos antibióticos e submetidas a congelamento em temperatura de menos 20 graus Celsius para armazenamento. A molécula foi conduzida por meio da determinação da concentração inibitória mínima, utilizando um método de microdiluição em placas de 96 poços, conforme descrito por Palomino. Para evitar a evaporação durante o extenso período de incubação de até 15 dias, 200 microlitros de água destiladas foram adicionados aos poços do perímetro externo da placa, nas extremidades. Concentrações separadas da molécula
e do fármaco livre, a rifampicina e etambutol, foram preparadas em microtubos de 1,5 ml. Essas concentrações foram, então, misturadas com o caldo 7H9, suplementado com 10% de OADC e 0,2% de glicerol. Em seguida, 100 microlitros de cada concentração foram depositados nos poços designados como testes restantes. A rifampicina e o etambutol foram empregados como controles positivos para atividade antimicobacteriana nas concentrações de 0,0625 microgramas por ml e 0,5 microgramas por ml, respectivamente. As placas foram envolvidas em plástico filme e incubadas a 37 graus Celsius em atmosfera normal por 7 dias. Após o período de incubação, 30 microlitros de uma solução estéril de resazurina foram adicionados a todos os poços e mantidos durante a noite a 37 graus Celsius, nas mesmas condições de temperatura e atmosfera. A concentração inibitória mínima foi definida com a menor concentração da droga, que preveniu a mudança de coloração de azul, né, que é o estado oxidado, para o rosa, que seria o estado reduzido. Nos resultados, nós temos a tabela 1, que mostra a atividade antimicobacteriana in vitro pelo método de concentração inibitória mínima das moléculas de derivado de triazóis, que variaram entre 64 a 4 microgramas por ml das cepas de Mycobacterium tuberculosis, H37RA. O composto A48, como a gente pode observar, obteve um SIM de 4 microgramas por ml, e segundo a classificação de Ramon Garcia e colaboradores em 2016, foi considerado com um potencial antimicrobiano mais promissor. Então, quando assim é igual ou inferior a 8 microgramas por ml, nós consideramos um resultado promissor. Ainda segundo os estudos, como os de Valentina e colaboradores em 2021, compostos com estruturas químicas semelhantes alcançaram um valor de concentração inibitória mínima de 4 mg por ml. Então, essa descoberta ressalta a importância da análise estrutural na investigação de atividades biológicas, uma vez que a similaridade na composição química parece influenciar diretamente nas propriedades e na eficácia desses compostos. O estabelecimento da SIM como 4 microgramas por ml destaca o potencial desse composto como agente inibidor da cepa de MTB. Nesse trabalho, nós podemos observar que os compostos de triazóis avaliados demonstraram atividade contra o Mycobacterium tuberculosis, principalmente o A48, com valor de SIM promissor. Aqui estão nossas referências e obrigada.